Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando agora com vocês de alguns assuntos bem importantes quando a gente está pensando em modalidade 3 tambores. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: espora não é tão necessário, tá? Principalmente para os amadores. Por quê? Porque o amador, ele não monta bastante cavalo, ele monta pouco. Então eu costumo dizer que o amador tem pouca hora bunda sela. É que nem piloto de avião. Piloto de avião, ele tem que ter muitas horas de voo para ser um bom piloto de avião. Então, a pessoa para montar cavalo de forma profissional, a pessoa para saber usar as pernas bem, tá? Não ficar batendo roseta no cavalo toda hora, furando aqui, ó, incomodando ele, certo? Ele tem que montar muito cavalo durante o dia e durante o mês. Então é uma categoria diferente. O amador, ele tem que montar, na minha opinião, sem espora. A gente já vem fazendo uma seleção do cavalo de tambor para ser uma linhagem de velocidade. Então a gente já foi lá buscar, né, os Desta Fame, 3.6, Frenchman's Guy, não tem assim, não é uma velocidade tão velocidade, mas são cavalos velozes, Dashing's Easy, Keep the Fame, né, Mr. Da Fame, Corona by Famous, e todos esses garanhões hoje, modernos de tambor, Victory Fly, tudo cavalo de velocidade, né? E aí, para que roseta? Para quê? Só para atrapalhar? Então, primeira coisa, amadores, tirem as rosetas, aprendam a usar a perna, tá? De uma forma mais tranquila, você não vai incomodar tanto o cavalo. Porque na hora de correr, o amador não fica tão sentado, ele não fica com as pernas paradas. Às vezes ele baixa o bico da botina assim, ó, tá? E fica pressionando o joelho, e aí a roseta já entra no animal. Então, se você se preocupar em montar o bico da botina aberto, tá? Calcanhar para baixo, sentado na bunda, você atrapalha menos o seu cavalo. E aí você não fica batendo perna nele tanto. E quando você for usar a perna, tá? Procure usar a perna com a batata da perna, ó. Depois você chega o calcanhar, se for preciso, você bate o calcanhar, ó, tá vendo? Aí o cavalo movimenta a garupa dele, certo? E aí você tem que checar as partes que você quer movimentar do seu cavalo, tá? Quando você quer movimentar a frente, você bate a perna aqui, ó, bem aqui, e você faz o cavalo movimentar só a paleta dele, ó, tá? Você usa a perna aqui, ó, aonde passa a baineira dianteira. Ah, mas agora eu quero movimentar a garupa do meu cavalo. Não precisa levar a perna aqui, ó, para ficar desajeitado. Não precisa. Só de você mudar um pouquinho, ó, um pouquinho a perna, só o ponto, ó, você já movimenta a garupa, ó, só a garupa, ó. Então, não tem esse negócio de bater perna lá atrás para movimentar a garupa. Só batendo perna aqui, ó, um pouquinho atrás, ó, você já movimenta a garupa, tá vendo? E se você quiser movimentar, por exemplo, a costela do seu cavalo, que é o corpo dele inteiro, né? Você simplesmente segura para ele não andar para frente, usa a perna no meio, ó, no meio do seu cavalo, ó, e ele vai andar, tá? De lado. Então, assim, não precisa tirar a perna tanto do lugar, ó. Se você usar a perna no meio do seu cavalo, ó, e mostrar para ele o que você quer, ele anda de lado, ó, de lado, tá? Então, isso que você tem que saber, que você tem que mexer com as partes do seu cavalo. Agora, para que serve isso? Mexer e controlar as partes do seu cavalo. Porque a forma do corpo do cavalo que faz a função.
Se a forma estiver errada, ele vai fazer o movimento errado, tá? Então, por exemplo, não adianta você pedir para o seu cavalo pegar a mão direita, né? Se ele vai pegar a mão direita no galope, então ele vai pegar essa mão aqui, ó, desse lado aqui, tá? E vai sair galopando. O que você tem que fazer? Eu vou pôr até ele de bunda. Ó, o que você tem que fazer? Você tem que pôr a bunda dele um pouquinho para cá, ó, um pouquinho para cá, e você tem que entortar ele um pouco, para ele poder tirar a paleta do caminho e sair na mão certa. Então aí você empurra ele para frente, vai batendo só a perna esquerda, aí, e o cavalo pega na mão, certo? Na mão certa. Aí. Da mesma forma, se você vai pegar a outra mão, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, pôr o focinho dele um pouquinho para a esquerda, usar a sua perna. Deixa eu pôr o cavalo um pouco mais longe. Aí, ó, vou usar minha perna no meio dele, vou fazer ele ladear. Então, o que você tem que fazer? Eu quero pegar na mão esquerda. Eu tenho que pôr o focinho um pouquinho para dentro, tirar a paleta do caminho, usar minha perna direita no meio aqui do cavalo para empurrar a garupa para a esquerda, para ele sair galopando com a perna esquerda. Se ele sair galopando com a perna esquerda, ele vai pegar a mão esquerda. Então, ó, eu organizo o corpo dele. Pronto. O cavalo. Então, assim, se você não tiver controle das partes do seu cavalo, você não vai conseguir fazer ele assumir a forma correta que ele tem que assumir para fazer o movimento que você quer. Então, só para recapitular um pouco. Primeiro problema, espora. Tira a espora do pé. Esquece rei. Carrega um rei aqui, ó, na cabeça da sela, ó. Esse é um rei americano, tá? Os americanos carregam rei assim. Aí, tá vendo, ó, como o cavalo conhece as coisas? O cavalo sabe de tudo, ele sabe de tudo. Então, assim, esse rei aqui, ó, é um rei que fica aqui na cabeça da sela. Espera aí que eu vou organizar ele só para ele saber que ele não vai acontecer nada agora. Tá? A gente tem que... Aí, ó. Então, assim, esse rei vem aqui, ó, passa aqui dentro, tá? Aqui dentro. Vem no pito da sela, ó, e fica aqui, ó, tá aqui, ó. Se você precisar dele, ele tá aqui. Mas ele não fica te atrapalhando na mão, ele não fica te atrapalhando em nada. Ele tá aqui, ó, no jeito. Se precisar, você usa, tá? Então, assim, recapitulando, tá? Tira a espora, deixa o reinho aqui no jeito, tá? E você tem que entender que primeiro você precisa saber mexer com as partes do seu cavalo. Nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Mexe com todas essas partes, tem controle de todas essas partes, aí você pode fazer com o cavalo o que você precisa fazer, tá? Para treinar e para competir. Segundo assunto que nós vamos tratar hoje, que é um grande problema, muito problema. Aquecimento antes da prova. A maioria dos competidores amadores, eles ficam ansiosos. Aí eles chegam na prova, aí eles querem galopar, fazer círculo, e galopa para lá, galopa para cá. Ele monta no cavalo dele 1 hora antes, ou 2 horas antes dele passar. Não precisa, gente. Não precisa esgotar o seu cavalo antes de você passar. Você vai perder a prova no aquecimento. Quando você entrar lá dentro da pista, você já perdeu.
Então, o que você tem que fazer com o seu cavalo? Controlar o número de participantes e o horário da sua classe. Então, vamos dizer que você é da jovem B. Então, a prova tem a programação dela. Você tem que saber a programação, saber os horários que vão começar. Hoje, no SGP, que é o sistema de gerenciamento de provas, né, que é da Marli Faria, lá de Umuarama não, sempre confundo, é Pucarana, do Rancho Faria. Então, assim, esse sistema já te dá até o horário provável que você vai correr. Você acompanha a prova e eles vão pondo o horário que você vai passar. Quando chegar mais ou menos 25 pessoas antes de você, você monta no seu cavalo e vai aquecer. O que você precisa fazer para aquecer seu cavalo? Caminhar. Primeiro você começa caminhando. Caminha ele bastante, linha reta, círculo. Não precisa ser círculo muito pequenininho, tá? Depois você vai trotar o seu cavalo, tá? Trota, guiando ele bastante, guia para lá, guia para cá, certo? Faz ele ficar dentro das rédeas, certo? Aonde você põe o focinho, ele segue. E depois você vai galopar ele. Quanto que você vai galopar? Você vai galopar ele 10 minutos. Então você pegou e caminhou 5, 10 minutos. Aí você trotou 5 minutos. E aí você vai galopar mais 5 minutos. Na maioria das provas, o que acontece? Se você está com o seu cavalo selado, 25 concorrentes, participantes antes de você, mais ou menos a prova corre um cavalo por minuto. Então você tem 25, 30 minutos, certo? Com os rastelos, né? Para você passar a sua passada. Então você vai ter 30 minutos para aquecer seu cavalo. Então dá tempo de você caminhar 10, trotar 5, tá? E galopar mais 10. 25 minutos. Nesse tempo aí você administra. Se você colocar a mão no pescoço do seu cavalo e sentir que ele está muito quente, que ele começou a suar, pare, tá bom, ele já está aquecido. O resto é ansiedade, é o seu coraçãozinho saindo pela boca. Não é o cavalo está preparado. Aí você tem que trabalhar a sua parte mental. Esse que é o mais importante e é o mais difícil. Que ninguém lembra de preparar o mental. Ele fica ali olhando o tempo dos outros e fica escutando aqueles tempos, e aí ele quer correr contra aquele tempo que ele escutou. E aí ele já também perdeu a prova. Mentalmente, você tem que trabalhar o seguinte: esquecer as passadas erradas que você já deu com aquele cavalo. Não mentalizar nada de errado, nada. Você tem que mentalizar que você vai chegar lá, você vai dar uma passada limpa. A passada vai ser a melhor passada da sua vida. Só que também não adianta nada você chegar lá e querer tirar do seu cavalo uma condição que ele não apresenta. Se na última prova vocês dois correram 18.500 nessa pista ou em outra pista, mas se você conhece a performance do seu cavalo, não adianta você chegar lá e querer correr um 17.0. Não vai dar, esquece. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Você tem que ir abaixando o seu tempo, entendeu? De forma gradual. Então, o tambor é uma competição de você, seu cavalo, contra a última prova que vocês fizeram. Se você correu um 18.500, você tem que mentalizar agora, ó, eu vou dar uma passada melhor. Eu assisti bastante o meu vídeo. Tem hoje
né, uma facilidade enorme com os smartphones de você filmar sua passada para você assistir. Tem aplicativo, né, nas lojas de virtuais para você baixar, que dá para você controlar sua passada no slow motion, dá para pôr uma passada junto com a outra para você comparar, né? Esse aplicativo chama Coach's Eye. Então, depois eu posso até indicar para vocês. Então, tem 1000 alternativas para você recolher um monte de informação para você dar uma passada melhor. E aí você vai mentalizar que a sua passada vai ser a mais limpa e você vai tentar buscar um 18,300, um 18,200. E aí depois você vai baixando o seu tempo, até você chegar num ponto que na sua classe você passa a ser muito competitivo. Agora, se você, não, vou usar Sport e Rei, que meu cavalo está correndo pouco e vou chegar ao pau. Você só vai fazer por pressão em você e no cavalo e tudo vai dar errado. Eu conheço muito disso. Eu trabalho com amadores, eu trabalho com jovem, e a única coisa que eu peço para eles é: fica quietinho aí em cima. Quanto menos você se mexer, quanto mais quietinho você ficar, mais vai dar certo. O que dá marca na passada não é rei e espora, é o seu cavalo não ter quebras de movimento, brecar muito para entrar no tambor, chegar atrás do tambor e parar, abrir no tambor, não sair no ponto certo, entrar no ponto errado, começar a curva antes. Tudo isso é que diminui, entendeu? Aumenta o tempo, que causa problema para você. Não é você acelerar que melhora, é você cometer menos erros. Então, o aquecimento é muito importante. Não esgote o seu cavalo antes. A gente vai por aí nas provas, tem gente que o cavalo entra no percurso, já entra na prova, ele já está pingando, batendo, a respiração do cavalo está acelerada. E o que o cara quer mais? Preserve o seu cavalo. Todas as provas que a gente bateu recorde, que a gente conseguiu fazer marca baixa, fez o aquecimentozinho lá de 15, 20 minutos, faltando 25, 30 pessoas para você entrar, e aí desceu do cavalo e ficou com o cavalo quieto. Se você está muito ansioso, seu coraçãozinho está saindo pela boca, desce do cavalo e fica no chão e pede para uma pessoa que está te auxiliando segurar seu cavalo. E aí você fica ali, mentalizando a passada, dentro da sua cabeça, passada limpa, passada limpa, passada limpa. Vou dar uma passada certinha, eu vou nesse ponto aqui, eu vou sentar na cela, ali eu vou pôr minha mão em tal lugar, vou fazer o movimento certinho que eu tenho que fazer. Então é isso que você tem que fazer, tá? Durante os dias de competição. Não adianta você querer chegar lá e você matar de treinar o seu cavalo, esgotar o seu cavalo, dolorir o seu cavalo, porque no dia da prova só vai dar errado, tá? Outra coisa, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, mano. Outra coisa que é difícil é você chegar para treinar Outra coisa difícil assim é você chegar para treinar e você não quer galopar linhas retas, você não quer fazer círculo, treinar 8, você não quer condicionar o corpo do seu cavalo. O que você quer fazer? Correr percurso, correr percurso, correr percurso. Não dá certo. Você tem que chegar no seu treino, depois que você aquecer seu cavalo, você tem que escolher, hoje eu vou treinar fazer 8. Então você vai treinar fazer 8, tá? Começa sempre a passo, tudo que você for começar, põe o seu cavalo caminhando em volta do tambor com os cones, né? E aí ele começa a caminhar, ficar mais relaxado. Você muda lá para o outro tambor.
perto, Evandro. Chega mais perto desse dente. Ninguém quer treinar o cavalo. Ele quer treinar ele. Né? Ele quer passar no percurso como se ele estivesse correndo na prova. Isso aí não adianta. Você tem que treinar seu cavalo, condicionando o corpo dele, ajeitando ele, tá? Para ele saber fazer o movimento meio que sozinho. Não adianta você querer arrastar ele na boca lá no dia, tá? Então, você tem que treinar ele de uma forma que ele fique com os movimentos automáticos. Que você não precise estar dando sinal para ele. Então, assim, não adianta você treinar isso aqui no galope. Você tem que treinar passo, trote, passo e trote. Mas você tem que entrar aqui e pôr no relógio, no celular, marcar. Ó, eu vou fazer isso aqui 10 minutos, depois eu vou sair e vou fazer alinhamento. Eu vou guiar ele dentro das minhas rédeas, tá? Se você não tiver uma programação, se você não tiver um método de treinamento, todo dia você chega aqui e faz uma coisa diferente. O cavalo aprende por repetição. Se todo dia você muda, ele nunca aprende, tá? Você tem que repetir durante 30 dias aquilo que você programou, que está dentro do seu método. Por isso que eu dou a sugestão de você pegar uma agenda, anota o que você vai fazer durante a semana. Programa lá no domingo, ou antes de você começar a montar na segunda-feira. Ó, segunda-feira eu vou treinar, galopar tantos minutos, guiando o meu cavalo. Depois eu vou treinar círculo pequenininho em volta do tambor, marcado com cone e cal. Amanhã, terça-feira, aí vai treinar percurso, na segunda-feira também. Mas vou treinar percurso galopinho e trote. Aí na terça-feira você escreve de novo, porque aí no dia que você vai montar, você lê o que você escreveu e o que você programou. E aí você vai fazer o que está programado. Aí você cria uma rotina para o cavalo, tá? Vamos chegar ali primeiro, ali perto. Então depois que um dia você faz 8, outro dia você faz bolinha, outro dia você guia o seu cavalo dentro das rédeas, né? E aí, uma vez que você fez isso, você vai treinar percurso. Então vamos lá para o primeiro tambor. Vem atrás de mim aqui, Evandro. Vira para o primeiro tambor aqui. Quando você for treinar, você tem que fazer tudo igual. Aí, pode deixar a câmera aí. Câmera aí. Então, por exemplo, você vai sair com o seu cavalo, ó. Você vai levar ele lá. Chegou aqui nesse ponto, tem que reduzir, tem que trocar a marcha, tá? Vim no galopinho, mas parei, deixa o meu cavalo com os 4 pés no lugar, deixa ele respirar. O cavalo, normalmente, quando ele está entendendo o que você está fazendo, ele faz o seguinte, ele lambe o beiço, bana o rabo e depois ele dá uma olhadinha para você. E o que eu oriento é o seguinte, o amador chega aqui, ele tem que contar assim, 1, 2, 3, 1000. Aí o cavalo deu uma olhadinha para mim. Aí eu falo para ele, vai pro tambor a passo, né? Vira, certo? Deixa o seu cavalo virar. E você pode dividir o percurso em 3 manobras diferentes. Você faz primeiro o primeiro tambor, depois o segundo tambor, depois o terceiro tambor.
principalmente com os potros, jovens. Porque depois que o cavalo aprendeu, se você ficar parando aqui muito na saída do primeiro, ele vai ter uma quebra de movimento, aí não adianta. Mas quando o cavalo é jovem, é interessante você dividir o percurso em 3. Porque você faz cada um como se fosse uma manobra. Na rédea não tem as 5 manobras? Eles treinam círculo, depois eles treinam troca de mão, depois eles treinam spin, depois eles treinam esbarro e rollback. Depois eles juntam tudo. Eles não vão treinar todo dia, tudo junto. Não, o cavalo fica para frente, para frente, para frente, só quer correr. Então cada manobra é uma manobra. E o cavalo, por exemplo, as pessoas, esses dias me perguntaram lá na palestra: ai, meu cavalo chega aqui no primeiro tambor, ele vira o primeiro tambor, mas ele quer explodir, daqui ele quer tomar e disparar. Para o seu cavalo, pega ele, para ele, recua, traz ele aqui no ponto, deixa ele com os 4 pés no chão, tá? Então vamos dizer que seu cavalo faz isso, ele vem, vira o tambor, mas ele quer disparar. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó. Sentei na sela, meu cavalo mudou de marcha, ó, passou para o passo. Isso já não vai fazer seu cavalo explodir. Mas vamos dizer que ele é ansioso e ele chega aqui, ele quer explodir. Aí ele quer acelerar. Para. Tá? Meu cavalo está levantando um pouquinho a cabeça, eu não quero que ele levante a cabeça, não. Aí, sim. Aí, traz ele aqui, ó. Traz ele aqui e deixa ele descansar. Aqui você fala para ele, ó, não vem que nem doido não queira sair que nem doido. Uma vez que ele descansou aqui, e está tudo certinho, você inverte a paletinha dele assim, ó, inverte, tá? Vai lá de novo. Senta na sela, ele mudou de toada, ó. Mudou de toada, veio, ó. Não pensou em explodir, você parou aqui e agradou ele. Pronto. Aí você está preparado para o segundo tambor. Tá? E aí como é que você vai fazer? Aí você já levanta a paletinha dele aqui, ó. Levanta, põe a perna aqui para ele pôr a bunda para o lado de cá, para ele sair com a mão certa. Tá? E aí você preparou o corpo dele para ele ir lá para o outro tambor. É isso que você tem que fazer, você tem que treinar em partes. Uma vez que você preparou o corpo do seu cavalo, ó, se você mandar ele, ó, sai na mão certa. Parou, achou o tambor, virou. Agora vamos mudar de lugar. O segundo tambor é mais ou menos a mesma coisa, você entendeu? É um tambor diferente? Porque a volta dele é maior. Mas o preparo da chegada, chegar aqui, ó, em pezinho, sem deixar o cavalo antecipar a curva, que é importante. Não adianta nada você deixar o cavalo chegar aqui, caindo já para cima, ou ele começar a curva dele aqui, ó, antes. Se ele começar a curva dele aqui, não vai ter jeito, ele vai se espremer aqui, ó, ele vai se espremer, ele aperta aqui, ele tem que passar esse tanto para poder virar. E diferente, se você trouxer ele até o ponto de você pedir a parada, ó, pedir a curva, ele vai começar a curva aqui, ele vai para frente e ele vai virar no ponto, ó, ele vai virar aqui. É isso que você tem treinado com ele. Então assim, de novo, você tem que ser repetitivo, você tem que ser exigente, mas exigente da forma que seu cavalo chega. Tem muita gente que não percebe, o cavalo dele vem correndo, aí chega aqui, ó, ele pede a parada, o cavalo dele faz assim, ó, e ele deixa o cavalo dele parar assim.
Ué, mas assim está errado. O cavalo pôs a bunda para fora e a paleta caiu para o lado do tambor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber que seu cavalo tem que chegar aqui e parar assim, ó, alinhado, para ele preparar para a curva com a bunda debaixo dele. Então, nós temos que sentir isso, ó. Vou pôr meu cavalo galopando na mão esquerda. Aí, ó, o cavalo veio e parou aqui, ó, mas parou debaixo dele. Se ele parou debaixo dele, a chance que ele tem de fazer essa curva certa é muito grande. Por quê? Porque a bunda não esparramou para lá, a bunda não entrou para cá, a paleta não foi para lá nem para cá. Então a chance disso aí dar certo é muito grande. Vamos repetir para ver se ele faz certo. Então, aí o cavalo veio certo, veio debaixo de mim, pensou na curva, reduziu, virou. Então, isso é consequência de você estar treinando da forma correta. Agora, se o seu cavalo chegar aqui e puser a bunda muito para o lado do tambor, quer dizer que a paleta saiu, a paleta foi para fora. Ou, ao inverso, ele põe a bunda para lá e a frente para o lado do tambor, e a pessoa não corrige, não percebe, vai dar errado. Entendeu? Ele vai pegando defeito, vai ficando cada vez mais errado. Tá? Sempre que der alguma coisa errada, para tudo aqui. E vem para cá, ó. Inverte seu cavalo, mexe com a paleta dele, porque ele estava querendo cair. Tá? Põe ele na mão certa e volta lá, ó. Terceiro tambor, como eu já venho comentando nos outros vídeos, a parada, a pedida da curva, ela é um pouco mais funda. Por quê? Porque o cavalo já correu o primeiro tambor, correu o segundo, e para chegar aqui a ansiedade do cavaleiro, entendeu? Em acabar a prova, ele começa a curva lá. Se ele começar a curva antecipada, o cavalo dele vai fechar, vai trombar no tambor. Então ele tem que trazer o cavalo dele aqui, ó, quase passando o tambor, para aí ele dar o sinal e deixar o cavalo dele virar. Tá? É aqui que ele dá o sinal. Então tem que lembrar que o cavalo, no terceiro tambor, o cavalo tem que chegar um pouco mais fundo. Se ele chegar um pouco mais fundo, ele vai virar legal. Tá? Então não adianta você pedir a curva, porque está chegando o terceiro tambor, você está acabando a prova, e aí você sentar na cela aqui, ó, 2 metros antes do tambor. O que vai acontecer? Seu cavalo vai pensar na curva, ele vai te espremer no tambor, ou ele vai derrubar, ou ele vai descolar e sair aqui, ó. Não é o que você quer. Então, põe ele mais fundo, que na hora que você sentar aqui, ó, que você está passando o tambor, ele vai armar a curva e sair para a fotocela. Tá? Então, são coisas, parecem que são fáceis quando você está falando, mas você tem que trabalhar muito a sua mente para você mentalizar isso e você aplicar isso. Então vamos lá, tentar fazer. Aí você senta aqui, ele diminui a marcha, ó, eu vim um pouco para frente, diminui a marcha e você pega a curva.
Porque no treino em casa, eu quero que meu cavalo esteja pensando muito em terminar esse terceiro tambor. Aqui, ó. Por quê? Porque no dia da prova, ele vai chegar aqui. Quando ele pensar em terminar, ele vai colar na saída e eu vou mandar ele para a Fotocela. Fica mais fácil para mim. Tá? Chega mais perto aqui, vamos um pouquinho. Então, assim, hoje nós apresentamos para vocês algumas situações e o que a gente faz aqui em casa, entendeu? Espero que isso esteja ajudando vocês, né? É um método que eu criei, é um método Miss Porky Bug de treinamento do cavalo de tambor e é um método para o amador aplicar em casa, tá? O amador está montando e entendendo o que ele está fazendo. Então, se vocês gostarem, curtam, né? Compartilhem o nosso vídeo, entrem no nosso bate-papo às quinta-feiras, à noite, às 20 horas, que eu vou estar, por exemplo, essa semana, né, depois do feriado, às 20 horas nós vamos estar lá para bater papo sobre isso, sobre tudo que eu apresentei para vocês, e a gente discutir lá ao vivo as situações que vocês estão vivendo e o que eu faria, né, para ajudar. Então, no Facebook, no Instagram, nas nossas páginas, né, vocês curtam e compartilhem. Até quinta. Um abraço. Terceiro tambor, como eu já venho comentando nos outros vídeos, a parada, a pedida da curva, ela é um pouco mais funda. Por quê? Porque o cavalo já correu o primeiro tambor, correu o segundo, e para chegar aqui a ansiedade do cavaleiro, entendeu? Em acabar a prova, ele começa a curva lá. Se ele começar a curva antecipada, o cavalo dele vai fechar, vai trombar no tambor. Então ele tem que trazer o cavalo dele aqui, ó, quase passando o tambor, para aí ele dar o sinal e deixar o cavalo dele virar. Tá? É aqui que ele dá o sinal. Então tem que lembrar que o cavalo, no terceiro tambor, o cavalo tem que chegar um pouco mais fundo. Se ele chegar um pouco mais fundo, ele vai virar legal. Tá? Então não adianta você pedir a curva, porque está chegando o terceiro tambor, você está acabando a prova, e aí você sentar na cela aqui, ó, 2 metros antes do tambor. O que vai acontecer? Seu cavalo vai pensar na curva, ele vai te espremer no tambor, ou ele vai derrubar, ou ele vai descolar e sair aqui, ó. Não é o que você quer. Então, põe ele mais fundo, que na hora que você sentar aqui, ó, que você está passando o tambor, ele vai armar a curva e sair para a Fotocela. Tá? Então, são coisas, parecem que são fáceis quando você está falando, mas você tem que trabalhar muito a sua mente, para você mentalizar isso, e você aplicar isso. Então vamos lá, tentar fazer. Aí você senta aqui, ele diminui a marcha, ó. Eu vim um pouco para frente, diminui a marcha e você pega a curva. Tá? Por que eu termino meu tambor, terceiro tambor, sempre criando um ponto mais aqui? Porque no treino em casa, eu quero que meu cavalo esteja pensando muito em terminar esse terceiro tambor. Aqui, ó. Por quê? Porque no dia da prova, ele vai chegar aqui. Quando ele pensar em terminar, ele vai colar na saída e eu vou mandar ele para a Fotocela. Fica mais fácil para mim. Tá?
aqui. Então, assim, hoje nós apresentamos para vocês algumas situações e o que a gente faz aqui em casa, entendeu? Espero que isso esteja ajudando vocês, né? É um método que eu criei, é um método Miss Porky Bug de treinamento do cavalo de tambor e é um método para o amador aplicar em casa, tá? O amador está montando e entendendo o que ele está fazendo. Então, se vocês gostarem, curtam, né? Compartilhem o nosso vídeo, entrem no nosso bate-papo às quinta-feiras, à noite, às 20 horas, que eu vou estar, por exemplo, essa semana, né, depois do feriado, às 20 horas nós vamos estar lá para bater papo sobre isso, sobre tudo que eu apresentei para vocês, e a gente discutir lá ao vivo as situações que vocês estão vivendo e o que eu faria, né, para ajudar. Então, no Facebook, no Instagram, nas nossas páginas, né, vocês curtam e compartilhem. Até quinta. Um abraço.